já de volta ao Vivo em Cores, entrando na sua casa com o programa Vida e Saúde. Obrigado pelo carinho, pela sintonia, por sua audiência. Hoje estamos falando de um tema muito interessante, gente. Precisamos de informações. Nada mais justo que informações. Alzheimer é o tema. Conosco, uma pessoa que entende do assunto, o doutor Diogo Vale Anderle, médico neurocirurgião. Se tem alguém nesse planeta que entende, ele está aqui hoje. Ele carinhosamente aceitou o nosso convite para falar, para informar, para esclarecer, para ajudar, né, a gente até mesmo identificar essa situação. Doutor, a gente sabe, a gente até viu uma matéria, que no dia a dia, puxa, será que eu fechei a porta? Será que eu abaixei? Será que onde é que está isso e aquilo? A gente tem momentos de esquecimento, mas causados por distração, doutor. Ou seja, a pessoa faz por fazer, não presta atenção no que está digitando, enfim. Quando, doutor, que eu tenho que me preocupar com esses esquecimentos? Bom, quando é uma pessoa muito jovem, abaixo de 40 anos, na grande maioria das vezes é uma distração. A pessoa está pensando em 10 coisas ao mesmo tempo e, obviamente, ela não consegue manter o foco. Onde colocou a chave, enfim, exatamente, etc. Às vezes está procurando a chave está na mão, o óculos, né? Porém, após uma determinada idade, 60, 65 anos, esses atos falhos, né, que são atribuídos à desatenção, eles têm que ser avaliados com um certo cuidado. É óbvio que não gerar uma coisa alarmante em cima disso, mas a atenção, ela faz parte da esfera cognitiva, executiva, né? Então é uma função cerebral que fica comprometida na doença de Alzheimer ou nas fases iniciais da doença. Então não é um fato isolado, um esquecimento isolado, e sim esquecimentos repetitivos associados a outros eventos, por exemplo, não conseguir achar uma palavra específica durante uma frase, repetir muitas vezes, e daí sim, com um profissional que avalie esse paciente, execute alguns questionários com o paciente, com a família, você consegue fazer uma triagem com uma sensibilidade e uma especificidade grandes, para poder dizer se aquilo ali se trata de um problema mais sério ou é um esquecimento simples que não é uma doença. Ô, doutor Diogo, por exemplo, assim, a gente não sabe se tem essa propensão genética, eu não sei, o senhor não sabe, enfim, muita gente não sabe, enfim. Mas assim, o que eu posso fazer hoje, né, para, não sei se de repente chegar lá nos 60, 65 anos, isso vai começar a desenvolver, a gente não sabe disso. Mas o que a gente pode começar a fazer hoje, né, para, de repente, puxa, né? É ler mais, é exercitar mais a memória, prestar mais atenção? O que é, doutor? Bom, isso tudo, o importante é que essas pesquisas, né, elas são, tudo que eu estou indo falar aqui está pautado em pesquisas, a ideia de prevenir, né, entre os 40 e os 59 anos de idade e, realmente, manter um estilo de vida saudável, uma alimentação rica em ômega 3, baixa em ômega 6, não utilizar gorduras trans nem polissaturadas, ter uma dieta com pouco sódio. Existe também o uso da dieta mediterrânea, né? Bom nutricionista pode passar isso. Controle pressórico, sabe-se que acima de 65 anos o 14/9 já não é mais adequado, ele aumenta o risco. Colesterol total, o ideal é estar abaixo de 200, aquele limítrofe entre 200 e 200 e pouquinho, também não é interessante nessa idade. Não se isolar do mundo, ser uma pessoa que mantém contato com outras pessoas, tratar a depressão é extremamente importante, que pode se desenvolver, muitas vezes quando o paciente se aposenta, ele desenvolve um quadro depressivo. Atividades intelectuais que aumentam a reserva cognitiva do indivíduo, é de extrema importância, porque pacientes que são intelectualizados ou que fazem o máximo para se manterem atualizados, estudando, lendo, seja o que for. Jogar xadrez? Sim, né? sim. Eles têm memória. Exatamente. Escrever com, né, do frente para trás, de trás para frente. Isso aí já é uma coisa bem complicada, mas também ajuda. Quanto mais complexo, mais redes neuronais se criam. A atividade física, ser uma pessoa com uma cabeça boa, que eu quero dizer, uma pessoa positiva, né? Isso realmente é comprovado que ajuda. Ou seja, situações de amargura, situações pessimistas e quadros assim de negativismo, isso... Mantidos de forma crônica, sim, é comprovado que
atuam a favor do desenvolvimento da doença. Ô, doutor, as pessoas já estão se manifestando aqui, o nosso WhatsApp aqui. Gostaria de saber, doutor, se o uso de antidepressivos, doutor, por muito tempo pode desenvolver ou desencadear o Alzheimer. Pergunta aqui, não disse o nome, mas é a nossa participação pelo WhatsApp aqui, doutor. Bom, isso é uma pergunta que é muito comum, principalmente quando eles vão falar do Rivotril. Será que o Rivotril gera Alzheimer? Existem estudos muitas vezes conflituantes, né, que eles entram em conflito um com o outro a respeito de uso de substâncias psicoativas durante muito tempo, se isso pode aumentar o risco da doença. O que se sabe é que a depressão, ela sim é um fator de risco para o desenvolvimento da doença de Alzheimer. Assim, tratá-la é extremamente importante no tocante de prevenção. Na balança, o uso do antidepressivo, né, ele tem um peso em questão de benefício maior do que o risco de desenvolver a doença. Então, não é um uso normal, indicado, controlado por um médico, não aumenta o risco de desenvolver a doença. Muito pelo contrário, ela trata a depressão e diminui, sim, o risco acumulado do desenvolvimento da doença. Doutor, é muito interessante esse aspecto familiar, né, que tem que ter, como a gente viu na matéria, a família também tem que ser tratada, se não adoece junto. Não adoece com a doença, mas, ou seja, é aquela questão assim, o pai, né, a mãe, começa a perceber esquecimento, enfim. E às vezes, assim, há uma cobrança, né? Às vezes até a pessoa agride verbalmente, olha, pai, ou isso, aquilo, está ficando, enfim, né? Começa a usar palavras assim que... como agir nesse momento, doutor? Bom, orientar a família e dar apoio. Orientar, na verdade, tentar chamar todos que convivem com o paciente e tentar explicar para eles que quem pode mudar é quem está lúcido. Ou seja, nós. Exato. O paciente ele tem uma capacidade limitada e, eventualmente, ele vai ter atitudes, muitas vezes, de agitação psicomotora, atitudes do tipo, eu quero ir embora para minha casa, não estou na minha casa, que é a síndrome do cair da tarde, de repetir várias vezes a mesma coisa ou não querer tomar banho, e que a pessoa que está cuidando, ela realmente ela tem que estar preparada para lidar com carinho com esse indivíduo. Porque realmente não é uma situação fácil e às vezes a pessoa perde a paciência e isso aí só vai gerar mais problema. Então a gente tem que entender o lado da família, orientá-los, aconselhá-los a tentarem fazer de uma forma na qual todos participem do cuidado, que um indivíduo só não fique sobrecarregado, porque realmente você vê aquele indivíduo que fica sobrecarregado, ele desenvolve depressão, ele desenvolve uma série de outros problemas, porque os outros, muitas vezes, os outros familiares, eles não dão o apoio necessário. E realmente, tratar mal a pessoa que está com Alzheimer é uma coisa totalmente contraproducente, né? Mas nós entendemos que, às vezes, as famílias estão no limite. Portanto, esse apoio do médico, das instituições, né, que dão apoio a cuidadores é de extrema importância. Ô, doutor Diogo, há casos, por exemplo, a gente viu na reportagem que, acho que uma filha, né, falou agora no VT, que a mãe está acamada, etc. Ou seja, o Alzheimer, ele leva, ou seja, não é só na cabeça, doutor, não é só aquela parte cognitiva, por que leva a debilitação do corpo, doutor? Bom, a doença de Alzheimer, ela não é só uma doença que gera esquecimento, ela vai gerando uma perda progressiva de praticamente todas as funções executivas do cérebro, ou seja, toda a função cerebral, inclusive deglutição, controle de esfíncteres, né, de urinar, defecar e tudo, até chegar ao ponto do paciente não se reconhecer mais como uma pessoa, perder a noção do eu. Então, nas fases mais avançadas do Alzheimer, infelizmente, sim, o paciente ele fica acamado, ele fica com sonda nasentérica ou com gastrostomia para poder ter uma alimentação eficaz, evitar que se desnutra, né? Mas isso acontece. E a resposta do corpo à função do cérebro. O doutor, e uma vez que se instalou a doença, se identificou, se diagnosticou, eu posso frear a doença, eu posso bloquear a doença, eu posso, enfim, colocar limites, enfim, nela, ou ela é progressiva, doutor? Bom, no momento, ela é inexoravelmente progressiva, uma vez que instalada. No entanto, um paciente que
tem um controle adequado de pressão, colesterol, do tipo de alimentação, iniciam-se as medicações que são sintomáticas, elas não são no tocante, elas não funcionam no tocante de mudar a evolução da doença, ainda os medicamentos que nós temos, os treinamentos cognitivos, terapia ocupacional, fisioterapia, todas essas medidas, elas sim diminuem a evolução da doença, dentro do aspecto de deixar o paciente mais cônscio, né, com uma memória preservada e mais independente funcionalmente. Então, sim, o paciente bem tratado, ele tem uma evolução diferente de um paciente que não está fazendo o tratamento de forma adequada. Agora, doutor, assim, se a pessoa que chegou lá no caso dos 60, enfim, ela pode, né? Ela está lúcida, ou seja, não tem nada, ou seja, aparentemente não tem nada. Ela pode fazer, doutor, eu queria fazer um exame para ver se lá na frente eu vou ter Alzheimer. Existe isso ou não? Olha, assim, os exames que nós dispomos atualmente na prática clínica, eles servem mais para afastar outras doenças do que para dar o diagnóstico do Alzheimer. Uma ressonância pode mostrar uma atrofia na área da região da memória, do hipocampo, e ser sugestivo, mas não fecha o diagnóstico. Em estudos de prática clínica, existe a coleta do líquido, da espinha, para pesquisar algumas substâncias, e o PET, né, que é a tomografia por emissão de pósitrons com FDG, que podem mostrar algumas substâncias que se acumulam no cérebro, mas isso não significa que o indivíduo vai desenvolver a doença. Entendi. Porque existem pacientes que têm todas as alterações do cérebro que são condizentes com a doença de Alzheimer, no entanto, não apresentam a doença de Alzheimer. Possuem as alterações, mas a doença não se instalou. Então, você pode fazer um check-up nesse paciente até para você mudar algumas atitudes de vida que estão erradas, dosar, por exemplo, a vitamina B12, a vitamina D, a homocisteína. É o preventivo, né, doutor? Sim, exatamente, mas poder prever com certeza que ele vai ter, por enquanto não. Ô doutor, às vezes algumas pessoas comentam assim, nossa, o meu avô, ele está se lembrando de coisas, detalhes do passado, mas assim com precisão, ou meu pai está se lembrando com detalhes do passado, assim com uma coisinha bem, e de repente não lembra o que almoçou. Faz parte do Alzheimer esse recobrar os arquivos lá atrás e perder a memória recente? Sim, pelo menos na fase leve e moderada, sim, né? Na fase grave, o paciente ele vai perdendo também essa memória antiga, mas na fase leve e moderada, na qual a doença está mais restrita às áreas de memória recente, o paciente ele tem a capacidade de lembrar vividamente de detalhes do passado e não conseguir lembrar o que está dentro da boca dele, o que ele está mastigando. Isso pode acontecer sim. Então tem que ficar atento, ou seja, quando se fala-se muito do passado, claro, tem pessoas que falam do passado sem memória, etc., né? Historiadores, etc., mas se cuidado quando fala-se muito do passado, de repente do nada, né? O meu pai, o meu avô estão lembrando demais do passado e cuidado, então pergunta, para você ter uma dosagem, pergunta sobre o hoje, né, doutor? É uma forma de você tentar, né, avaliar isso também. Equilibrar. Ô, doutora, assim, e a nossa amiga Silvana, obrigado Silvana pela participação, ela mandou um e-mail aqui, doutor, deixa eu ver aqui. Certo. Nosso e-mail aqui. Minha mãe foi diagnosticada com Alzheimer aos 52 anos, né? Fala-se do Alzheimer a partir dos 60, né, dos 60 anos, mas com ela não foi assim. Convivemos com isso há 11 anos. E ela diz assim, não está sendo nada fácil, nem para ela e nem para nós. A Silvana, doutor. Silvana, bom, a primeira paciente, né, de Aloysius Alzheimer, quando ele diagnosticou e ele definiu como uma entidade, né, patológica, também estava na faixa dos 50 anos. É uma instalação, né, é uma paciente, sua mãe, que teve uma instalação da doença de forma precoce. Normalmente, esses pacientes que têm uma instalação mais precoce tendem a ter uma evolução um pouco mais rápida, a despeito do tratamento. E, né, eu imagino que realmente não seja fácil, mas vocês têm que ter força o carinho, e carinho não escolheu estar daquele jeito, né? De forma alguma. Olha o fã-clube aqui, ó, aparecendo. Olha o fã-clube aparecendo aqui, ó, né? Gostaria de parabenizar esse grande médico, cirurgião, sempre com muito respeito e dedicação aos seus pacientes e às pessoas que trabalham ao seu redor.
Obrigada pela oportunidade de ter trabalhado com você. Grande equipe, Diogo e Marcos. Parabéns e sucesso que você merece. Érica Peguim. Obrigado, Érica. Eu gosto tanto desse momento que as pessoas reconhecem os profissionais aqui, que já passaram por suas mãos ou trabalharam juntos assim. É a Érica. Érica Peguim, é isso? Né? Isso, a Érica operou muito conosco, né? Comigo e com o Marcos. O Marcos é um excelente médico, meu sócio, uma pessoa extraordinária. Que maravilha. Obrigado, Érica, por essa... Obrigado, né? Érica. Muito obrigado. Ô, doutor, dentro dessa perspectiva, o que acontece com o cérebro, né? Tentar entender, porque a gente sabe que é uma rede de neurônios interligados, enfim, a gente vê imagens, etc. O que é um curto-circuito que aparece aí, doutor? Ou as células estão morrendo? O que é? Sim, é mais ou menos isso tudo. Eu vou tentar usar de uma forma mais fácil. De 10 a 20 anos antes de instalar a doença, as alterações já começam a acontecer no cérebro, que é a fase pré-clínica, ou seja, o paciente não tem sintoma nenhum, mas já estão acontecendo modificações no cérebro. Então, ocorrem alterações nas quais vão se depositando estruturas dentro e fora das células, que fazem com que as células comecem a funcionar de uma forma defeituosa, não permitindo a comunicação adequada de uma com as outras e também gerando um ambiente propício para a morte celular, né? Que são, no caso, os fenômenos inflamatórios e oxidativos. Então, sim, esse curto-circuito significa a falta de comunicação de uma célula com a outra. E o outro é a célula morrer. E um terceiro é ela não conseguir se recuperar. Então, um neurônio doente, ele acaba não conseguindo se recuperar em virtude do ambiente favorável para o desenvolvimento da doença. Entendi. Olha, gente, quantas informações, mas temos muito mais pela frente ainda. Eu vou chamar mais um intervalo. Na sequência, eu quero ler o seu e-mail, o seu WhatsApp, a sua pergunta. Vai interagindo. Hoje o assunto é Alzheimer. Esse é o Vídeo Saúde. Vai para o intervalo e volta já só para você.